Eu sou Aguinaldo Oliveira. E eu sou o engenheiro Gustavo Moraes. E esse é o SFX Energy Cast, falando hoje com a Manu, que é embaixadora da GWM. Seja bem-vinda, Manu. Muito obrigada. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado por estar aqui hoje. Acho que vamos falar bastante sobre o mercado de mobilidade elétrica no Brasil. Eu que agradeço o convite, um prazer poder conversar com vocês. A Emanuele Mayra, ela é embaixadora da GWM, da Daruge. Ela é... Bom, o que faz uma embaixadora, né? Ela é uma representante oficial da marca. Ela é escolhida para fortalecer a presença e a reputação da empresa no mercado. E a Manu atua como uma espécie de porta-voz e influenciadora digital da montadora. Conta um pouco para a gente o que faz, então, na prática, um embaixador ou uma embaixadora da GWM. Então vamos lá. A marca ela mudou um pouco esse conceito do vendedor, né? Porque como a gente trabalha com produtos muito novos, hoje o vendedor ele não é mais só comercial. Então o vendedor ele também tem que conhecer o seu produto, ele também tem que apresentar o seu produto e muitas vezes fazer aí o seu próprio marketing digital, fortalecer aí através de Instagram, WhatsApp e todas as outras mídias possíveis. Então a gente consegue ter um trabalho um pouco mais misto do que o que era um vendedor antigamente. Então a gente consegue, tem mais flexibilidade, podemos dizer assim? Verdade. E muitas vezes as pessoas não entendem a importância dessa troca de nomes, que é do vendedor para o consultor, aquele que dá consultoria. E o embaixador eu vejo como uma coisa assim mais lover da marca. É isso? Uma certa... Acho que o embaixador, o conceito de embaixador, ele traz uma certa representação mesmo, um conceito de representar a marca. E não só de vender um carro, então, mas de representar a marca, de conhecê-la e de sempre entender o perfil do seu cliente e o que ele está buscando para conseguir direcionar ele para o produto que melhor o atende. E na prática isso acontece de buscar realmente entender o cliente, não só oferecer aquilo que ele já está procurando? Na prática acontece bastante, tanto é que muitas vezes a pessoa entra na loja com um estigma, buscando um tipo de produto, e ela sai conhecendo outros produtos e com um produto completamente diferente do que ela entrou para buscar. Então, às vezes, o cliente vai entrar procurando um carro híbrido, um híbrido leve, que não coloca para carregar, porque ele acha que um híbrido plug-in ou que um 100% elétrico não vai atender bem. E aí, conversando com aquele cliente, você consegue sentir, você consegue perguntar onde ele mora, o que ele faz, como que é a rotina dele com o carro, para que ele busca aquele veículo e direcionar. Às vezes nem é uma venda, por exemplo, mais cara, às vezes ele entrou buscando um produto mais caro, você vai direcionar ele para um 100% elétrico que é mais acessível, ou você vai direcionar ele para um híbrido plug-in, porque você vai mostrar para ele que ele não tem nada na rotina dele que o impeça de ter aquele produto. E a principal diferença, né, de um híbrido leve e um plug-in, o plug-in é semelhante aos veículos 100% elétricos, eles precisam ser conectados na tomada, geralmente ele tem uma bateria maior do que um híbrido leve, por exemplo. E no Brasil, e essa consultoria é muito importante, no Brasil hoje mais de 80% dos veículos plugados, dos veículos elétricos ou híbridos são plug-ins, são plugados na tomada. Então assim, 20% apenas é um híbrido leve, que às vezes eles entram na concessionária em busca de um híbrido leve, mas por falta de conhecimento, às vezes, ou um conhecimento um pouco mais limitado. Então, o trabalho do embaixador ajuda a clarificar esse mercado e ele entender que, às vezes, aquele modelo que ele está buscando não é o ideal para ele. É isso mesmo. Muitas vezes a pessoa busca um híbrido leve porque às vezes ela nem sabe que um híbrido representa que o carro tem a parte elétrica e a parte a combustão. Ou mesmo no 100% elétrico, às vezes ela nem conhece que hoje a gente tem aplicativos que mostram onde existem essas infraestruturas de carregamento, que ela pode instalar na casa dela, que o carro carrega muitas vezes até mesmo numa tomada convencional, que não precisa de nenhuma instalação específica. Então são pequenos conceitos aí que a gente vai ajustando durante o atendimento com o cliente. Por exemplo, um Haval, dependendo do tipo de utilização, ele consegue usar quase que 100% no elétrico, porque ele tem uma autonomia até interessante por ser um híbrido, por ser um plug-in, e às vezes, dependendo do tipo de uso desse cliente,
ele consegue usar quase como se fosse um carro 100% elétrico, usando muito pouco a combustão. Já tiveram carros que voltam para revisão, e aí a gente mantém, né, um certo contato com o cliente. Revisão a cada 12 mil quilômetros de um híbrido, pelo menos na minha marca. E o cliente volta e fala que gastou 2 tanques de combustível até ali. Ele pouco usou. Sim. Pouco usou. Ele usou, ele viveu ali com um produto 100% elétrico. Se ele gastou 2 tanques de combustível em 12 mil quilômetros, ele poderia facilmente ter um 100% elétrico sem que a rotina dele fosse impedida em nada. Isso. Então assim, a gente consegue... Depois que ele tem essa percepção, aí você consegue falar, olha, se você usou assim, um 100% elétrico aqui vai encaixar bem, vai suprir bem o seu uso. Eu acho que o híbrido é aquela ponte, né? A pessoa deixa eu provar primeiro o mercado da eletromobilidade. Isso mesmo. Né? Então eu tenho uma combustão, deixa eu ir para um híbrido para eu fazer essa adaptação e geralmente acontece, aí a pessoa troca o híbrido por um 100% elétrico. Ou adquire mais um 100% elétrico. Então, normalmente, começa com híbrido leve, que é para vamos ver se o elétrico economiza mesmo. Aí, quando a pessoa sente a diferença de consumo, ela fala, acho que eu vou migrar, então, para um plug-in. Aí dá aquele passinho. E aí faz o que o Gustavo falou. Ou vai trocar para um 100% elétrico, ou vai adquirir um segundo carro que seja 100% elétrico. Dificilmente o cliente que tem esse contato com esse universo eletrificado retorna para um universo de combustão. Manu, a resistência que as pessoas têm do veículo elétrico é pelo medo de ficarem sem carga, ou seja, dependendo de uma recarga que não está disponível, ou é um preconceito que foi criado em função aí de falácias do passado? Eu acho que é um pouco das duas coisas, associado muitas vezes a uma falta de conhecimento do que é aquele produto. Então, o que você falou, antigamente as pessoas achavam que um carro elétrico era quase um carro a pilha, que ele ia parar ali a qualquer momento, Carrinho você ia ficar pra rua, opa, acabou a pilha, não tenho pra onde ir agora. Então, com o tempo, hoje a gente tem baterias com materiais de muita qualidade, que o Gustavo vai conhecer melhor que eu, mas de muita qualidade, com uma durabilidade muito boa, carros com autonomia. Por exemplo, eu tenho carros com autonomia de 420 km. Dificilmente no seu dia a dia você vai rodar mais que 420 km em um único dia, pensando num cliente mais urbano, claro. Sim. E aí a gente tem também a questão que você comentou aí do estigma, né? Que é do que era antigamente. A questão da recarga, mas a gente consegue acompanhar a recarga com aplicativo. Muitas vezes as pessoas não sabem que um carregador, de certa forma, ele é universal. Então, às vezes, até tem o logo ali de outra marca, tipo carregamento marca X, mas ele vai carregar a minha marca também, vai carregar o carro A, B, C. Então, às vezes as pessoas também não sabem disso. E eu acho que é mais por desinformação / preconceito, assim. Muito bom. A gente vai falar mais ainda a respeito dessa questão da desinformação e do preconceito, mas nós vamos chamar aqui um pouquinho o comercial. Vamos falar um pouquinho da SFX também no nosso comercial, né? E daqui a pouco a gente volta, né, Gustavo? Com certeza. Pensando em investir em um novo negócio? A energia solar fotovoltaica é o setor que mais cresce no Brasil e no mundo. Isso porque, além de renovável e não gerar danos ao meio ambiente, a energia solar ainda pode economizar até 95% na conta de luz. E a SFX Solar, há mais de 20 anos no mercado, oferece a você a oportunidade de ter o seu próprio negócio com um baixo investimento e alto retorno. Nossa experiência de negócio e estrutura permitem que os franqueados entrem fortes e capacitados no mercado, se preocupando apenas com o setor comercial. Disponibilizamos um treinamento comercial para você e sua equipe, além de todo o apoio de marketing, como site, cartões de visita, folders e muito mais. Tudo pensado no sucesso da sua franquia. Querendo empreender no setor que dobra de tamanho a cada ano? A SFX Solar é a escolha certa. Venha empreender com a gente. Seja um franqueado você também. SFX EnergyCast, falando hoje a respeito de carro elétrico com a Manu, que é embaixadora da GWM. E Manu, me fala um pouco mais sobre estrutura, porque quando você diz que havia no passado um preconceito em relação ao carro elétrico, e hoje esse preconceito é bem menor,
vai chegar uma hora que ele não vai existir, né? Mas a infraestrutura está colaborando para que esse preconceito seja reduzido? A infraestrutura tem colaborado muito, desde infraestruturas públicas. Então, hoje a gente tem na cidade de Jundiaí mais de 30 carregadores aí disponíveis para o uso público. Na própria concessionária da GWM também, seja em Jundiaí, seja em outra cidade, o cliente tendo um GWM, ele pode carregar sem nenhum tipo de custo. A gente tem os carregadores rápidos, a gente tem até mesmo o carregador ultra rápido para o cliente ter um carregamento aí bem rapidinho e poder ir embora. Então, assim, tem bastante cliente que vai para a loja, toma um café, conversa com a gente, e é o tempo do carro dele carregar. Deixa o carro ali, faz uma caminhadinha, volta, enfim. Hoje a gente tem uma infraestrutura que tem crescido muito. Então, o mercado elétrico hoje ele representa cerca de 9,8% do mercado automobilístico brasileiro. Então, a infraestrutura ela tem acompanhado isso. A gente tem aumentado bastante, até o Gustavo mesmo está trabalhando nisso. Sim, sem dúvida. E é um mercado que tem crescido nas duas pontas, isso é interessante. Crescido o número de veículos eletrificados perante a frota a combustão, que a Amanda comentou, são já praticamente 10% do mercado. Isso. E se você pegar em uma janela de apenas 3 anos, era 1/3 disso, então tem crescido bastante. E a infraestrutura está começando a acompanhar. Gerou um gap logo no começo, porque deu um salto muito grande na venda de eletrificados, e a infraestrutura demorou um pouco para dar esse start também. Então, por isso que gerou isso de, nossa, mas eu não tenho onde fazer recarga. Mas isso está se revertendo, porque você tem muitos e novos pontos de recarga de velocidades diversas, desde lento, rápido, ultra rápido, e em vários lugares. Hoje, por exemplo, aplicativos que você baixa no seu celular, o Plug & Share é o mais famoso deles, que ele te dá todos os pontos de recarga que tem ao entorno, ou por cidade. E ele te dá onde fica, se é público, se é de graça, se é cobrado, a potência do carregador, quantos tem. Quanto tempo eu fico ali? Quanto tempo você fica, e em muitos deles você consegue reservar a distância. Então eu vou viajar para Ribeirão e eu sei que no meio do caminho eu vou parar num Graal para almoçar, e ali vai ter uma sequência, vários pontos de recarga. Eu posso, pelo aplicativo, já fazer a reserva, porque ele vai me falar que horas eu vou chegar lá, com quanto de bateria eu vou chegar lá, e eu consigo, para não ter perigo de eu chegar lá e de repente ter um carro fazendo a recarga, eu entrar na fila para depois carregar o meu. Não, ele vai estar travado para mim naquele horário. Então eu chego, plugo meu carro, vou almoçar, a hora que eu voltar, eu sigo viagem. Então, isso tem facilitado muito o mercado de veículos elétricos, porque você alia a tecnologia à sua recarga. Se eu fizer uma continha rápida, eu vou entender. Por exemplo, se eu deixar o meu carro carregando na minha casa ao longo durante a noite, vou sair para viajar amanhã cedo, eu consigo andar até 400 km em média, correto? Sim. Quer dizer, é muito difícil num dia eu andar mais que isso, mas ainda que eu vá fazer uma viagem de 600, também eu imagino que nas principais rodovias eu tenha pontos de carregamento, correto? Sim. Quanto tempo mais ou menos eu preciso carregar um carro? Se eu andei 300 km no dia, preciso andar mais 300. Quanto tempo eu preciso parar para carregar? Vai depender muito do tipo de carregador que você vai colocar o carro. A gente tem carregadores de 3 amperes, 7 amperes e 11 amperes, correto, Gustavo? Isso. E aí depois tem 22, tem mais potência. Então assim, 3 amperes vai ser uma tomada convencional. Esse carregamento vai demorar cerca de umas 10 horas. É um carregamento, por exemplo, vai para uma casa na praia. Você não precisa fazer uma infraestrutura lá. Não é um lugar que você vai sair. Você vai parar o seu carro e vai deixar ele lá para você curtir o que você está vivendo ali. Então você, para um carregamento total, ali você deixa, a tomada normal demoraria esse tempo mais ou menos. Quando a gente pega um carregador de 7 amperes, normalmente a gente tem uma carga em torno de 5 horas. Quando a gente pega um carregador de 11, normalmente a gente tem uma carga até 45 minutos. Depende muito do tipo aí de carregador. Na GWM, os carros eles são preparados para corrente contínua e corrente alternada. Então, eles recebem ali o máximo de energia que esses carregadores têm a entregar. Esse é um ponto positivo, né, um diferencial aí da marca, porque você consegue ter um carregamento rápido e se programar para fazer o carregamento do seu carro como você se programaria para abastecer.
Você vai viajar, você pensa, eu quero parar naquele posto, é o tempo de eu tomar um café, é o tempo de eu fazer isso. A mesma coisa com elétrico, com híbrido. Você vai ter essa programação para chegar lá, parar, almoçar, enfim, reservar o carregador e seguir a viagem tranquila. 45 minutos. Isso. E às vezes até, em alguns casos, até menos do que isso, porque você tem carregadores ali de 40, de 60, de 100. E às vezes eu vou parar, que nem você citou, uma viagem de 600 quilômetros, você tem 400 de autonomia, 420, 450, eu não preciso parar e... No 400, né? Eu posso parar antes também, né? Ou, se eu parar ali próximo, eu não preciso dar uma carga de mais Total. 400. Você não precisa de Eu uma dou carga total. de 200 quilômetros, então uma carga de 200 quilômetros eu vou fazer em 20 minutos, 25 minutos. Então, é possível isso também. E dificilmente, mesmo que eu tivesse um carro a combustão, dificilmente eu vou fazer uma viagem de 600 quilômetros direto. Mesmo com carro a combustão, eu ia querer parar para fazer essa, né, tomar um café, esticar as pernas, ir ao banheiro. Então, dificilmente eu vou direto. Então, já que eu vou parar, eu aproveito e faço a recarga do meu carro Isso também. mesmo. Muito bom, então vamos fazer um intervalinho aqui com o nosso papo com a Manu e voltamos daqui a pouco com mais SFX Energy Cast, com você aqui no canal 25. SFX Energy Cast, terceiro bloco, hoje falando aqui com a Manu sobre os eletrificados. E aí uma preocupação que a gente tem, principalmente eu que nunca tive carro elétrico e sou um simpatizante do assunto, mas nunca fui lá e comprei o meu, né? E a revenda? Como é que nós vamos fazer? Eu vou comprar um carro hoje, daqui a 2, 3 anos eu resolvo vender, eu não tenho mercado porque... enfim, a bateria vicia. Como é que funciona esse negócio aí, Manu? Então vamos por tópicos, né? Eu recebo muito, uma das dúvidas eu acho que eu mais recebo é se a bateria vicia, se a pessoa pode carregar o carro de uma forma picada, assim, se eu, tá com 80%, mas eu queria completar, eu posso? Sim, pode. A gente não tem esse histórico de vício da bateria, tá? Então acho que esse seria o primeiro ponto, igual o Gustavo comentou no bloco anterior, de parar, fazer uma recarga rápida e seguir o seu caminho. Isso é possível, tanto no dia a dia quanto em viagem. O segundo ponto aí para responder sua pergunta, o mercado de usados ele tem crescido cada vez mais. Eu vendo tanto carro zero quanto seminovos, né, da minha marca. E tem aumentado muito a procura por seminovos, tá? Essa procura ela tem sido bem grande. A gente recebe lead o tempo todo, tanto de zero quanto de seminovo. A gente tem também a questão da garantia. Então, o carro, pelo menos os que eu trabalho, eles têm uma garantia para a bateria de 8 anos ou 200 mil quilômetros. Então, muitas vezes, o cliente ele revende o carro ainda com esta garantia. Então, o carro ainda está com garantia de fábrica preservada. A marca também tem todas as políticas de recompra aí para garantir, né, a rotatividade do veículo para quem gosta e troca com mais frequência. Isso é interessante porque se você vê as próprias montadoras com marcas a combustão, a garantia de fábrica geralmente são 3 anos, algumas chegam a 5 anos, né? E você vê que os eletrificados estão aumentando esse prazo de garantia, no caso da GWM, por exemplo, 8 anos, porque você tem menos componentes, além da bateria, você tem menos componentes dentro do veículo que precisa de manutenção. Você não tem troca de óleo, você não tem mangueira, você não tem líquidos, né, que pode causar alguma corrosão. Então você tem um espaço maior para essa manutenção, você tem um prazo maior para essa manutenção e os novos componentes das baterias estão cada vez mais eficientes com relação a carga, peso e tamanho. Então você tem hoje baterias mais leves, num volume menor e com uma autonomia maior. Então hoje os dois principais componentes, né, de baterias, que é o níquel, cobalto e manganês, que é a NCM, que é a GWM usa, e a LFP, que é a lítio, ferro. E então você tem dois modelos diferentes, mas que são tão eficientes quanto e que a Manu comentou, você pode
descarregar ela numa profundidade menor, ou seja, deixar ela com 30%, 20% e carregar novamente, ou se você quiser, chega em casa, tem um carregador residencial, aquele um pouco mais lento. Estou com 80% de bateria, não vou sair com o carro agora? Coloca ele lá. Posso carregar toda noite, por Dou exemplo. recarga e deixo, vou estar sempre com 100% da minha bateria quando eu for sair com o carro. No próprio carro também a gente tem configurações de controle de temperatura, a gente tem configurações de recarga programada, que você consegue programar o horário que você quer que inicie esse carregamento, o horário que você quer que termine esse carregamento. Então o carro ele é inteligente o suficiente para fazer isso. Então é uma tecnologia assim. As condições de uso também, elas prolongam a minha vida útil da bateria? Por exemplo, o fato de aqui no Brasil a gente não ter temperaturas extremas, isso ajuda? Ajuda. Normalmente quando a gente fala de uma perca de eficiência energética da bateria, isso está associado a temperaturas ou condições extremas. E no Brasil a gente não tem esse histórico. Então, diferente de outros países que vão ter neve, vão ter temperaturas desérticas, a gente tem uma temperatura estável, vamos dizer assim, dentro do considerado normal aí. Então isso ajuda, né, na eficácia e durabilidade da bateria. E no próprio painel, como eu comentei anteriormente, você pode personalizar aí para as temperaturas não se elevarem durante o carregamento, enfim. Os carregadores também com uma infraestrutura instalados adequadamente, com uma infraestrutura boa, isso garante ainda mais a qualidade e a durabilidade. E um complemento sobre mercado de usados, uma pesquisa recente indica que a desvalorização de um eletrificado usado hoje está menor do que a desvalorização de um veículo a combustão no mesmo período. E além disso, hoje você tem ferramentas onde você consegue analisar com precisão a saúde da bateria. Tipo um laudo técnico. Eu vou comprar um veículo seminovo eletrificado. Qual a minha principal atenção? A qualidade da bateria. E eu consigo hoje passar por um scanner que ele me dá com precisão como que está essa bateria, como que ela foi cuidada ao longo do tempo. E aí eu vou poder comprar com mais segurança e tranquilidade um elétrico seminovo. Quando vocês falam de celular, o que eu percebo é que esse mercado do eletrificado ele vai evoluindo assim como evoluiu do celular. Porque eu era criança ainda quando surgiu o celular, mas é aquela coisa. Naquela época também a bateria do celular durava 3 ligações, 4 ligações, era caro, pagava para receber, pagava... Né? E hoje, e muita gente tinha preconceito, e hoje é raro quem tem telefone fixo em casa, né? Exatamente. Quem tem telefone fixo em casa hoje são aquelas pessoas mais tradicionais que só têm o fixo porque já tinha antes. E eu não vejo mais ninguém puxando, assinando, fazendo uma assinatura de um telefone fixo para sua casa. É tudo celular. Você acredita que é essa evolução que vai acontecer também? Sim, eu acredito que essa evolução, o carro elétrico ele tem muitas vantagens quando comparado a um combustão, vai ter economia de combustível, a gente consegue ter uma economia de revisões a cada 24 mil quilômetros ou 2 anos. Com o avanço da tecnologia, cada vez mais os reparos eles têm sido mais simples, eles têm sido mais baratos, eles têm sido mais acessíveis e tudo isso vai tornando cada vez mais o uso do elétrico possível. É por isso que a gente tem um aumento aí das vendas de carros nesse setor. Eu vi um vídeo essa semana de um cliente de um carro elétrico eletrificado, ele é um influencer também, e ele rodou 200 mil quilômetros com carro eletrificado numa curta janela de tempo, acho que 3 anos ou algo do tipo. E ele começa o vídeo falando, vou jogar esse carro no lixo. E aí, para chamar atenção, e aí ele explicava o que ele economizou em combustível durante esses 200 mil quilômetros e o que ele economizou em revisões durante esses 200 mil quilômetros. Ele falou, se eu quiser jogar no lixo, eu não vou perder dinheiro porque já se pagou com essa diferença. Sim, ele falou, então, é isso aí ele mesmo. explicou a frase que ele utilizou no início. E é bem isso, então você tem um payback do seu carro. Muito um carro que se eu comprar um carro a combustão, não é um investimento hoje. E um carro eletrificado acaba sendo, porque às vezes a diferença, a economia que vai me gerar ao longo do tempo, acaba ajudando no pagamento do próprio carro. É isso mesmo. Quando a gente associa isso a condições comerciais, muitas vezes a gente tem um cliente que o valor que ele vai ficar de parcela é o que ele gastava com combustível. Já aconteceu diversas vezes e o cliente economiza meio que 100%. Porque se ele já teria um carro daquele valor da entrada,
e as parcelas são equivalentes ao combustível dele, a revenda vai ser consequência para adquirir um novo produto. Muito bom, Manu. Então, muito obrigado por ter vindo ao nosso podcast, ao SFX EnergyCast. Trouxe aí mais informações e cada dia mais vocês estão mudando aqui, me criando um desejo de ter um eletrificado também. Tá bom, muitíssimo obrigada pelo convite. Depois passar na loja para tomar um café, para dirigir. Vamos conhecer aí esse mercado. Muito bom, olha que eu vou, hein? Pode vir, tá mais que convidado. E o SFX EnergyCast volta na próxima semana, comigo, com o Gustavo e com você que está em casa. Enquanto isso, você nos acompanha também pelo YouTube do Canal 25 e também pelas nossas reprises aqui na programação diária. Então, SFX EnergyCast, próxima semana, quinta-feira, às 22 horas, aqui com você.